O sussurro noturno, mais baixo que o farfalhar das folhas, ecoava em meus ouvidos. Não era um vento, mas algo mais profundo, mais íntimo, um presságio de transformação. A discórdia, uma sombra opressiva, pairava sobre o lar, enrugando os rostos com rugas de mágoa e tensão. Eram dias carregados de palavras não ditas, de olhares frios, de um silêncio pesado que sufocaria qualquer esperança de reconciliação. A família, um jardim florido em potencial, estava esmagada sob o peso de um inverno sem fim. A casa, outrora um refúgio aconchegante, agora ecoava com o vazio de um amor perdido. As paredes, testemunhas silenciosas de risos e abraços, agora refletiam apenas a frieza da distância. O jantar, antes um momento de união, se transformara em uma batalha silenciosa, travada entre olhares carregados de ressentimentos. Cada prato, cada garfo, cada conversa se tornavam armas afiadas, aprofundando a fenda que se abria entre nós. Mas, em meio à escuridão, algo diferente começou a acontecer. Um lampejo de esperança, uma fagulha incandescente no coração de um dos membros da família, começou a se expandir. Não era uma ideia brilhante, nem um plano elaborado. Era algo mais sutil, mais profundo, um desejo silencioso de cura, um anseio por reconciliação, uma busca incessante por um caminho para a paz. Essa fagulha se alimentava de um princípio simples, mas poderoso: o perdão. Este não é um conto de fadas, não é uma história clichê sobre a solução perfeita para conflitos familiares. Este é um relato cru, carregado de nuances e incertezas, uma jornada particular e pessoal, onde a sombra da discórdia se transforma em um caminho para a luz. É uma jornada de autoconhecimento, de enfrentamento das feridas e da busca por um futuro compartilhado. É um mergulho nas profundezas da alma, onde o perdão se manifesta em cada gesto de reconciliação, em cada olhar que se encontra e se reconhece. É a história de como um lar dividido pode se encontrar novamente. Um labirinto de emoções que, quando desvendado, revela o poder transformador de um amor incondicional. A jornada que se inicia agora é mais do que apenas uma tentativa de consertar as rachaduras em nosso lar. É uma jornada para descobrir o poder da oração, o valor do perdão e o significado de um lar unido. É um convite para adentrarmos em um mar de incertezas, onde os ventos da mudança sopram forte, mas carregam consigo a promessa de uma paz duradoura. É a busca por um futuro mais brilhante, onde a sombra da discórdia se transforma em um belo arco-íris de esperança. Agora, considere como essa busca por paz se relaciona com a nossa jornada interior. É como navegar em um rio caudaloso, onde as correntes representam nossas emoções e as margens, nossos valores. Às vezes, somos arrastados por correntes turbulentas de raiva ou frustração, perdendo de vista a margem de nossa paz interior. Esses momentos de fragilidade, longe de serem fraquezas, são oportunidades para a resiliência e a maturidade. Compreender essas correntes, suas origens e seus efeitos é o primeiro passo para aprender a controlá-las, redirecionando-as em direção a um curso mais calmo e produtivo. Perceba a importância de identificar os gatilhos que alimentam a discórdia em sua vida. É como identificar as pedras no rio, os obstáculos que impedem a fluidez da paz. Talvez seja uma palavra mal interpretada, um gesto mal entendido, ou a repetição de um padrão negativo. Reconhecer esses pontos críticos é fundamental para construir pontes de compreensão, não apenas entre pessoas, mas entre você e sua própria serenidade. Além disso, lembre-se que o perdão não é apenas para os outros, mas também para si mesmo. Quantas vezes nos julgamos severamente, alimentando uma discórdia interna? Como um agricultor que cuida de suas plantações, precisamos irrigar a nossa autocompaixão, perdoar nossas falhas, nossos erros, nossos momentos de fraqueza. É crucial para cultivar a paz interior. É um processo de cura, uma jornada de autotransformação que nos permite florescer em meio às adversidades. Uma história pessoal, por exemplo, poderia ser a de alguém que, após um rompimento doloroso, descobriu a força do auto-perdão, permitindo-se curar e seguir em frente. Outro ponto fundamental é a busca pela reconexão, seja com pessoas, com atividades ou com algo mais profundo. Imagine a paz como uma flor que precisa de nutrientes para crescer.
Nutrir laços com amigos, familiares e com a comunidade é como regá-la, fortalecer suas raízes e permitir que ela se expanda. A reconexão pode ser um simples gesto, um telefonema, um café ou uma caminhada em um dia ensolarado. Essas pequenas ações, repetidas com constância, podem transformar um ambiente de conflito em um refúgio de paz. Observe como esse cuidado, nesse contexto, se assemelha à nutrição de uma relação afetiva, de um casamento, de um grupo familiar. Finalmente, compreenda que a paz não é uma meta estática, mas um processo contínuo. É como a jornada de um viajante que a cada dia aprende a aproveitar a viagem mais do que o destino. A paz é um estado de espírito, um modo de ser que requer constante cultivo. É um trabalho de todos os dias, uma busca persistente pelo equilíbrio e pelo bem-estar. Se você se encontrar em meio a um mar de tempestades, não se desanime. A paz, como um farol, sempre estará lá, guiando-o na direção da serenidade. Agora, considere como essa busca por paz se relaciona com o nosso papel na sociedade. Somos como peças de um quebra-cabeça, cada uma com sua forma e função únicas. A harmonia, a paz, se manifesta quando cada peça encontra seu lugar apropriado, contribuindo para a imagem maior. Imagine um grupo de músicos, cada um com seu instrumento, cada um com sua melodia particular. Somente quando cada um toca em harmonia, em sincronia, o som resulta em uma sinfonia. Da mesma forma, a nossa contribuição individual, carregada de respeito e consideração pelos outros, pode criar uma sinfonia de paz social, um concerto de harmonia na comunidade. Por outro lado, a discórdia, frequentemente, se manifesta em ações e palavras que fragmentam a sociedade. Atitudes de egoísmo, de falta de empatia, podem criar desavenças que se propagam como ondas em um lago agitado. É essencial, portanto, cultivar a compaixão, a capacidade de ver o mundo através dos olhos dos outros, de entender suas perspectivas e suas lutas. Imagine uma ponte entre dois vales. Essa ponte representa a nossa capacidade de construir laços com os que pensam diferente de nós. Ela só se mantém firme quando é construída com materiais fortes, como a compreensão e o respeito. Outro ponto crucial é a importância de reconhecer as diferentes formas de expressão da discórdia. Ela não se manifesta apenas em grandes conflitos. Às vezes, se apresenta em pequenos atritos cotidianos, em desentendimentos sutis, em pequenas palavras malditas. É preciso aprender a reconhecer esses sinais, a identificar os gatilhos que desencadeiam esses conflitos e, principalmente, a responder a eles com paciência, com compreensão e com respeito. Imagine uma flor delicada, que pode ser facilmente destruída por um toque brusco. Da mesma forma, é necessário lidar com as diferenças com delicadeza e cuidado. Finalmente, compreenda que a paz não é uma conquista única, mas um processo contínuo. Ela não é algo que se alcança e se mantém em um estado de inércia. É uma jornada, uma busca incessante, que requer esforço constante e uma disposição para aprender e crescer. É um desafio diário, um convite para nos questionarmos e nos aprimorarmos. Imagine um jardim. Ele precisa de cuidados diários, de irrigação constante, de poda regular para florescer em sua plenitude. Assim é a paz em nossas vidas. Um cultivo contínuo, uma busca incansável. Nesse contexto, a paz é uma semente que precisa ser regada a cada dia, com atos de gentileza, com palavras construtivas, com ações que geram harmonia. Agora, considere como essa busca pela paz se relaciona com a nossa capacidade de perdoar. Perdoar não é simplesmente esquecer. É um ato de libertação, uma forma de transmutar a dor em força. É como transformar chumbo em ouro, refinando o sofrimento para extrair dele o precioso metal da sabedoria. Imagine uma ferida a sangrar, uma lembrança dolorosa que persiste como uma cicatriz. O perdão é como a aplicação de um bálsamo, não para apagar a cicatriz, mas para acalmar a dor, para permitir que a ferida cicatrize e se torne uma lembrança menos dolorosa. Perdoar não significa justificar o injustificável. É reconhecer que todos nós somos imperfeitos, que todos nós cometemos erros. É entender que o outro, em sua imperfeição, pode ter agido movido por circunstâncias e impulsos que não entendemos. É reconhecer a complexidade humana
a multiplicidade de razões que movem as ações. Ao perdoar, não estamos absolvendo o erro, mas liberando-nos do peso da amargura. Imagine uma situação em que um ente querido te magoou profundamente. A dor pode ser intensa, a raiva pode ser forte. Mas ao perdoar, você não está negando a validade da sua experiência, mas sim encontrando uma forma de lidar com ela sem alimentar a discórdia. Essa decisão é um ato de autocuidado, uma forma de preservar sua própria saúde mental e emocional. E, surpreendentemente, o ato de perdoar frequentemente leva a uma compreensão mais profunda do outro, uma visão mais abrangente das motivações que o impulsionaram. Outra faceta crucial é entender que o perdão não é uma concessão unilateral. Ele pode ser um processo, um caminho que exige paciência, reflexão e, muitas vezes, a disposição de se comunicar e se abrir. Às vezes, é necessário que ambas as partes se envolvam, que haja um encontro, um diálogo aberto, para que o perdão possa florescer. Imagine um jardim. Para que as flores cresçam, é preciso cuidado, regas e, às vezes, a paciência de ver as plantas crescerem. Da mesma forma, o perdão exige tempo e esforço. Finalmente, reconheça que o perdão é um ato de coragem, um ato de fé na capacidade de superar as dificuldades. É como escalar uma montanha. A vista do topo é deslumbrante, mas a jornada é árdua e repleta de desafios. Mas ao persistir, você alcança a recompensa. Assim é o perdão. Requer perseverança, mas recompensa com uma serenidade e uma paz que transcendem as adversidades. Perdoar é uma decisão corajosa, uma demonstração de força interior. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a resistência de alguém próximo. Muitas vezes, a resistência surge como um muro invisível, bloqueando a comunicação e a reconciliação. Imagine uma corrente de água sendo direcionada para um obstáculo implacável. A corrente pode se dividir, encontrar caminhos alternativos ou, em casos mais extremos, desistir. Entretanto, uma corrente inteligente, ao encontrar resistência, não se frustra, mas se adapta, buscando novas direções, canais, até encontrar a maneira de superar o impedimento e atingir seu destino. Assim, a flexibilidade e a adaptação são cruciais para contornar a resistência e alcançar a paz. Em outras palavras, não force uma solução que não funcione. Observe a situação com clareza, buscando entender as motivações da outra pessoa, mesmo que elas sejam conflitantes com as suas. Muitas vezes, a resistência oculta anseios e necessidades não atendidas. Um exemplo prático seria um casal em desacordo. A resistência de um pode ser resultado de um sentimento de abandono, de falta de reconhecimento ou de uma necessidade de respeito que não está sendo atendida. Compreendendo esses pontos, as pontes de comunicação podem ser construídas, permitindo o diálogo e a reconciliação. Essa compreensão, por si só, pode ser um passo monumental na busca pela paz. Ademais, a paciência é uma ferramenta essencial nesse processo. A busca pela reconciliação, muitas vezes, não é um sprint, mas uma maratona. Exige tempo, esforço e uma disposição constante de se adaptar. Imagine uma planta que busca a luz. Ela não desiste imediatamente quando encontra um obstáculo, mas se estica, se adapta, se esforça, até atingir a luz. Assim, a paciência é a chave para superar as barreiras e alcançar a reconciliação, permitindo que o tempo faça seu trabalho e a compreensão floresça. Outro exemplo é o aprendizado de um instrumento musical. Exige tempo, prática e paciência para dominar as técnicas e alcançar a harmonia. Consequentemente, a comunicação assertiva e não agressiva é vital para lidar com a resistência. Ao invés de confrontar, procure entender. Pergunte, ouça e valide as preocupações do outro, mesmo que você não concorde. Imagine um diálogo como um jogo de xadrez. Ao invés de atacar imediatamente, analise as jogadas do oponente, identificando pontos fracos e oportunidades. Essa postura, essa estratégia, pode revelar caminhos para o entendimento mútuo e o estabelecimento de um terreno comum. Um exemplo poderia ser a resolução de um problema familiar, onde cada membro expõe suas preocupações de forma clara e objetiva, ouvindo ativamente as respostas e buscando soluções conjuntas. Finalmente,
Reconheça que a busca pela paz não é um processo linear. Existem altos e baixos, momentos de esperança e desespero. Mas ao manter a fé e a perseverança, você encontrará o caminho para a reconciliação. Imagine uma viagem de longa distância. O caminho pode ser sinuoso, com momentos de dificuldade e incerteza. No entanto, a perseverança permite que se chegue ao destino final. Em última análise, a paz não é um estado de ausência de conflitos, mas uma capacidade de lidar com eles de forma construtiva, buscando soluções e aprendendo com as experiências. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a resistência de alguém próximo que parece inexplicável e irracional. Às vezes, a resistência pode surgir como um nevoeiro denso, obscurecendo a visão e dificultando a compreensão. Nesses momentos, é fundamental buscar a luz, a clareza, a perspectiva. Talvez a aparente irracionalidade esconda uma necessidade profunda, um medo ou uma vulnerabilidade que a outra pessoa não consegue expressar. Imagine uma flor que se recusa a abrir seus botões. Talvez o obstáculo seja um solo improdutivo, ou talvez a flor precise de um toque delicado para se libertar. Em outras situações, a resistência pode ser uma manifestação de orgulho ferido, um desejo de manter o controle. É como um rio que se recusa a seguir seu curso natural, desviando-se para proteger sua identidade. Compreendendo esse aspecto, podemos abordar a situação com maior compaixão e diplomacia. Um exemplo disso seria uma discussão familiar sobre orçamento. A resistência de um membro pode não ser simplesmente teimosia, mas um reflexo de um medo de perda ou insegurança financeira. Além disso, reconheça que a resistência pode ser um reflexo de diferentes estilos de comunicação. Assim como diferentes instrumentos musicais produzem sons distintos, as pessoas se expressam de formas diferentes. O que para você pode ser uma comunicação clara, para outra pessoa pode soar como agressivo ou confrontante. Encontrar um terreno comum, um idioma compartilhado, é fundamental para superar essa barreira. Imagine dois artistas tentando criar uma peça conjunta. Suas visões podem ser diferentes, mas a colaboração, o diálogo, podem levar a uma obra única e harmoniosa. Em contraste, a resistência também pode ser um sinal de desentendimento ou de falta de informação. É como um navio que navega sem bússola, sem mapa, sem compreensão do destino. Neste caso, a chave é a comunicação transparente, o esclarecimento dos fatos e a busca por um entendimento mútuo. Um exemplo seria uma diferença de opinião sobre um projeto profissional. As partes podem se comunicar mal, criando uma resistência que se dissolve quando as informações são clarificadas. Finalmente, lembre-se que a resistência não é um inimigo a ser derrotado, mas um desafio a ser superado. É como uma montanha que precisa ser escalada. A perspectiva de vencer a montanha pode ser intimidante, mas o esforço e a dedicação para alcançá-la podem ser recompensados com uma visão panorâmica e uma sensação de realização pessoal. A chave para transpor esse obstáculo é a persistência, a flexibilidade e a compreensão. Nesse caso, as discussões familiares podem ser um exemplo. A persistência no diálogo, a disposição para revisitar pontos de discordância e a busca por soluções conjuntas podem ser cruciais para obter uma resolução. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos como os fios da nossa busca por paz se entrelaçam, formando um tecido complexo e intrincado. É como contemplar um jardim florido, onde cada pétala, cada folha, contribui para a beleza e a harmonia da obra maior. As nuances da resistência, a importância do perdão, a necessidade da paciência e a vitalidade da comunicação eficaz, tudo isso se entrelaça, formando uma teia delicada e poderosa. A busca pela paz não é um destino final, mas um processo contínuo, uma jornada que nos desafia a cultivar a nossa capacidade de compreender, de perdoar e de dialogar. A cada passo, a escuridão da discórdia parece se dissipar, revelando a luz da esperança. É como observar o amanhecer, onde as sombras gradualmente cedem lugar à claridade. A paciência, por exemplo, emerge como um pilar fundamental, sustentado pela compreensão e pela empatia. Ela nos permite navegar por águas turbulentas, guiando-nos em direção a soluções construtivas. Conceitualmente,
A paciência é a base sobre a qual a reconciliação se ergue, um edifício sólido e duradouro. É como a construção de uma casa. Os alicerces são a paciência, a compreensão, e as paredes são a comunicação e o respeito. Observando mais de perto, vemos que a busca pela paz não se resume a um conjunto de técnicas ou estratégias. Ela se torna uma forma de vida, uma maneira de enxergar o mundo. É como contemplar uma obra de arte. A beleza reside não apenas nos detalhes, mas na visão geral, na interconexão de todos os elementos. É uma jornada de autoconhecimento, um mergulho nas profundezas da nossa própria alma, onde encontramos a força para perdoar, para compreender e para construir pontes de diálogo. Esses elementos convergem formando uma sinfonia única e harmoniosa. Imagine agora a paz como um jardim. Cada flor, cada planta representa uma faceta da nossa busca. A paciência é a terra fértil, a compreensão, a água que nutre as raízes, a comunicação, o sol que aquece as folhas, e o perdão é a chuva que lava as impurezas, permitindo que as flores se abram em sua plena beleza. É em meio a essa complexidade, a essa riqueza de detalhes, que a nossa busca por paz se manifesta, conduzindo-nos a um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros. Perceba, caro leitor, como essas diferentes ideias se interligam, criando uma rede intrincada de significado. A busca pela paz não é uma tarefa fácil, mas uma jornada gratificante. É como a jornada de um navegador, que se utiliza de todos os instrumentos disponíveis para encontrar o caminho mais seguro e promissor. A paz, assim, emerge não como um destino, mas como um estado de espírito, um modo de ser que se manifesta na nossa interação com o mundo. Refletindo sobre esta jornada, estamos agora prontos para a conclusão, para a última peça do quebra-cabeça. A jornada pela paz, como um rio serpenteando por vales e montanhas, nos conduziu a um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros. Não é um destino final, mas um estado de espírito, um modo de ser que permeia cada interação, cada decisão, cada instante da nossa existência. A sombra da discórdia, outrora opressiva, agora se dissolve, dando lugar a um horizonte de esperança e compreensão. A paz, em sua essência, não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles de forma construtiva, de encontrar soluções e de aprender com as experiências. É como a dança entre a luz e a sombra, a harmonia e o conflito. A paz não surge de uma ausência de desafios, mas da forma como os enfrentamos. Imagine um jardim. As flores não florescem em um solo sem obstáculos, mas em meio às adversidades, extraindo força e beleza, a resiliência, a compreensão, a comunicação, o perdão, são as ferramentas essenciais para cultivar a paz, não apenas em nossos lares, mas em nossas vidas, em nossas comunidades. Agora, olhando para trás, percebemos que a jornada não termina aqui. A verdadeira prática começa agora. A busca pela paz é um contínuo aprendizado, um aprimoramento constante. É um convite para nos questionarmos continuamente, para olharmos para dentro de nós mesmos, para reconhecermos nossas próprias imperfeições e as dos outros. É uma jornada de autoconhecimento, de autoaprimoramento, onde a compaixão e o entendimento se tornam nossos guias. É uma chamada para cultivar a paciência, para entender que a reconciliação, assim como a cura, demanda tempo e dedicação. É um convite para abraçar a complexidade humana, para reconhecer que cada indivíduo possui suas próprias lutas e perspectivas, mesmo que diferentes das nossas. É um compromisso de buscar a compreensão, de ouvir ativamente, de validar as preocupações e os pontos de vista dos outros, mesmo quando não concordamos com eles. Este não é um fim, mas um novo começo. Um começo onde a paz não é uma utopia distante, mas um horizonte alcançável, um jardim que podemos cultivar a cada dia. A paz se manifesta então, não como um resultado, mas como um processo, um modo de viver. E a jornada, com suas nuances e desafios, se transforma em uma lição inestimável, em um testemunho do poder transformador do amor, da compreensão e do perdão. A paz, finalmente, encontrou morada não em um lugar específico, mas em cada coração disposto a cultivar a harmonia,